Vamos lá, vamos falar dessa vitória do Corinthians. Corinthians, deixa o likezão aqui. O Corinthians começa o jogo massacrando o Sport, né? Sobe linhas, enfim, faz pressão. Parecia uma goleada, né? Que ia ocorrer hoje na Neoquímica Arena, porque o Corinthians estava saindo na cara do gol toda hora. Foi uma enxurrada de gols perdidos. Outras o Kaique França pegou. Aliás, o Kaique França, que é cria, né, da base do Corinthians, é alto e é muito melhor que o Matheus Donelli. O que eu tenho, eu até quero abrir parênteses antes de falar sobre a análise do Corinthians, sobre essa questão do Kaique França e do Donelli. Eu disse para vocês, tá? Eu disse para vocês outro dia que o Cadu, ele é muito melhor do que todos os goleiros reservas do Corinthians e nunca ganhou uma chance, tá? O Cauê também ainda não ganhou uma chance. O que que eu disse? Eu falei, daqui a pouco a gente vai ver o Cadu jogando em outros clubes, Atlético Paranaense, como aconteceu com o Everton, que hoje está no Palmeiras, é base Corinthians. Marcos também foi base do Corinthians, tá? E aí aconteceu com o Kaique França, entendeu? Não teve espaço, você fica apostando em outros goleiros reservas, o cara vai embora e depois se dá bem e brilha em outro time, né? Brilha em outra agremiação. Então aconteceu com o Kaique França o que vai acontecer com o Cadu, com vários outros goleiros, porque se insiste muito, né, no Matheus Donelli, tá? Se insiste muito no Matheus Donelli, entendeu? Enfim, então a gente, né, lamenta muito por isso. E aí o Corinthians, no jogo de hoje, parou no Kaique França, né, no primeiro tempo, e não só no Kaique França. O Corinthians parou nas péssimas finalizações, tá? Eu ouso dizer que o Corinthians não pode ter um centroavante de mais de 2 milhões por mês que oscila tanto. Ah, mas o Yuri salvou na temporada passada, ele salvou demais, ele, enfim, foi o artilheiro do Brasileiro, foi o artilheiro do ano no Brasil. Cara, mas a gente não pode ter um centroavante que perde tanto gol em tantos jogos, velho. É muito gol perdido. É muito gol perdido em muita partida. E tem vezes que ele desencanta, né? Engata aí uma sequência de gols. Ele é muito inconstante. Então, para quem teve Luizão, Viola, Liedson, esses caras não perdiam gols assim. Claro, todo centroavante vai perder gol, mas o Yuri faz feio a todo momento. Então não adianta, sabe, ficar falando, Yuri é seleção, Yuri é injustiçado, o Yuri não é jogador nível Europa. Yuri não é jogador de seleção brasileira. É um cara que tem sérias, né, dificuldades. Por isso que o Mano Rimas falou, né, Yuri Alberto, quem é você? Então a gente perde o primeiro tempo, não só pelas finalizações, né, sem êxito do Yuri, do Romero e de outros, mas também por conta do seu sistema defensivo. O Corinthians entra em campo num 4-3-3 com a variação para o losango. Por quê? Lá na linha de frente, né, dos três, Romero, Memphis e Yuri, eles revezavam de posicionamento para ver quem ia armar o time. Então a gente teve numa grande parte do primeiro tempo, o Romero atrás dos dois atacantes armando, né, o time. E depois a gente teve aí o Memphis Depay na armação. Então tinha essa variação. Uma hora o Romero estava aberto na direita no 4-3-3, o Memphis aberto na esquerda no 4-3-3, só que em alguns momentos do primeiro tempo a gente no losango no 4-4-2 com o Romero na ponta do losango e os dois lá na frente, e no segundo tempo, né, o Memphis veio mais para o meio. Isso já tinha acontecido em alguns momentos do primeiro tempo. O Memphis vem mais para o meio e fica Romero e Yuri no ataque. O Corinthians, mesmo, né, tendo perdido umas 9 oportunidades no primeiro tempo, olha só, hein, gente, 9. Gente, deixa o like aí, tá? Vamos embora para a gente continuar falando muito do Coringão, tá? Mesmo a gente tendo perdido 9 oportunidades e dominado o jogo, o Sport não conseguia sair jogando. E não era porque o Corinthians estava pressionando a saída. É porque o Sport é um time ruim mesmo, fraco. Os caras errando saída de bola assim de uma maneira incrível, velho.
Uma maneira assim que foi lamentável, tá? Então a gente, né, a gente teve assim a gente não aproveitou a deficiência técnica, tá? Do time do esporte. Pô, é só você ver uns lances. Teve lance que os caras deram assistência para os nossos atacantes marcarem o gol no primeiro tempo. E isso não aconteceu uma vez, aconteceu 3 vezes. Um passe dos atletas do esporte para o jogador do Corinthians cair na cara do gol, fazer o gol, e a gente não fez. Cara, eu estava revoltado, tá? Eu estava revoltado, e o jogo estava muito perigoso, né? Muito perigoso. E aí, o Sport conseguiu ainda 3 chances no primeiro tempo. Dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, dos 30 ao 45, mais ou menos o Sport teve 3 chances. E aí eu lamento muito. Uma, né, jogadas pela direita, né, que o atacante finalizou por cima do gol. A do Barleta, né, que o lance começa na esquerda, gira e termina com o Barleta na direita batendo de pé trocado, a bola bate na trave. E aí, na sequência, não teve jeito, né? O Sérgio Oliveira acabou marcando o gol do Sport, incrivelmente, tá? Incrivelmente, gente, deixa o like aqui, por favor. Incrivelmente, o Corinthians, ele perde o primeiro tempo por 1-0. Eu não acreditei. Olha só, no segundo tempo, no intervalo, né? O Corinthians empata o jogo com menos de 1 minuto, foram 20 segundos, eu acho que do primeiro tempo. E por que o Corinthians empatou? 2 coisas, tá? 2 coisas que eu acho, né, que eu acho importante. Primeiro, tá? Primeiro, o lateral do Corinthians tem que ultrapassar, tem que ir para a linha de fundo, sabe? O Léo Maná, ele não tem condição de vestir a camisa do Corinthians. Só que quando o lateral direito passa ou o lateral esquerdo vai para o fundo, a gente ganha em questão numérica da defesa, porque você faz 3 contra 2, 3 contra 1, 2 contra 1, triangulações. Precisa, né? O Corinthians precisa ter um técnico que liberem os alas. Os nossos alas, os nossos laterais, estão jogando como zagueiro há muito tempo. E aí o Maná, que estava fazendo uma partida horrorosa, cruza, né, pro Memphis marcar o gol, e o Corinthians empatou no início, né, do segundo tempo, por conta de uma falha, de um escorregão do zagueiro, tá? De um escorregão do zagueiro. E aí, claro, né, o Memphis vai e não perdoa. O Corinthians faz o segundo também, né, com o nosso querido Memphis, vira o jogo, e aí o Sport começa a gostar do jogo, tá? O Sport começa a gostar do jogo, principalmente, né, da metade do segundo tempo em diante, criou várias oportunidades. O Doneri escorregou, pisou na bola e caiu, e o Duqueiroz não conseguiu a finalização. Quase o Corinthians toma o empate, tá, gente? Até lá no Instagram, o pessoal reclamando lá que eu coloquei a capa errada, porque no jornalismo é assim, tá? A gente trabalha com as 3 capas, né? Empate, derrota e vitória, tá? Mas vou falar um negócio, faltou pouco para o empate, faltou pouco para o Memphis, para nem o Memphis salvar o Corinthians, né, de um resultado ruim. O resultado do Corinthians foi bom, o desempenho não foi. O Corinthians não teve um desempenho de um time, né, de um time que quer almejar alguma coisa grande na temporada ou no campeonato brasileiro, tá? Depois eu vou trazer informações do Dorival, tá? Depois eu vou trazer informações do Dorival, tá? Informações importantes. Então, gente, as críticas têm que ir por Alberto, concordo, Luiz Alves, muita gente. O Corinthians foi dominado pelo Sport até a reta final do jogo. Corinthians, as substituições foram bem ruins também, né? O Corinthians termina o jogo num 4-3-3, o Corinthians jogou num 4-3-3, mas assim, as pessoas que gostam de tática, que gostam do meu pós-jogo, principalmente pela minha análise tática, vocês têm que entender que futebol não é videogame. O posicionamento nunca é um posicionamento ou uma tática só o jogo todo, existem variações.
Por exemplo, um 4-3-3 você marca no 4-5-1, quando os 2 da ponta fazem aqui sim, pronto, linha de 5, né. Tem 3 na segunda linha, não tem? Fechou, 2 aqui, linha de 5. E o Corinthians fazia losango quando o da ponta vinha por dentro, aí vira losango, porque os 2 da frente fecham, entendeu? Então a gente teve no primeiro tempo o Romero saindo da direita para o meio, e a gente ficava com 4 no meio campo. A gente teve no primeiro tempo, menos do que o Romero, mas teve o Memphis vindo para dentro, e o Romero enfiando junto com, né, infiltrando junto com o Yuri. E no segundo tempo, muito Memphis indo para o meio. Então há essa variação, né, tática, tá? Há essa variação tática em relação ao Corinthians. E no segundo tempo, com as substituições, o Corinthians jogou mais no 4-3-3. Terminou a partida com a linha de 4, com Rian, Maicon e Alex Santana. Rapaz, deixa eu falar um negócio, velho. É que esse treinador da base aí não conhece o Corinthians, né, velho? Você não pode colocar num jogo para terminar uma partida com um time que tá cheio de formiguinha. O Sport no final só colocou cara rápido para contra-atacar e tentar fazer o gol. E os caras com ultrapassagem, velho. Fazendo triangulação, o Sport fazendo triangulação direto. Você não pode pôr 2 volantes que estão mortos, né? Que é o caso do Michael e também o caso do Michael e também o caso do nosso querido do nosso querido aí o Alex Santana, tá? E aí o Corinthians ele toma essa pressão e graças a Deus, né, o gol não saiu. Enfim, né, o Corinthians vence com o brilho de Memphis Depay, que faz aí, né, 2-1 Corinthians, né, e o jogo termina, mas o Corinthians quase sofre o empate no final, com muitas emoções, Donelli escorregando, mil coisas, né, acontecendo, tá? Mil coisas acontecendo no jogo. Alex Santana. E lá na frente ficou Dieguinho, né, Hector, e, enfim, o Corinthians, né, jogou muito mal, tá? O Corinthians, para mim, não é que o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians expôs os seus grandes defeitos. Qual é o grande defeito do Corinthians hoje? O Corinthians é dependente do Memphis, tá? Que não chega a ser um defeito, mas é assim, é uma deficiência. Mas a grande deficiência do Corinthians é a saída de bola. O Corinthians não tem uma saída boa. Cara, o Gustavo Henrique o Donelli quase me matou do coração, mas o Gustavo Henrique também naquele passe na pequena área. Não dá, velho. Não dá pro. Eu acho que no futebol a gente tem que. Não tô falando do Gustavo Henrique em si, mas falando de todos, né? A gente tem que ser humilde e entender o momento e procurar, né? E procurar fazer o simples. O Corinthians estava querendo sair tocando bola. Você não sai tocando bola com o Félix Torres, com o Maná, com o Ranieri que defensivamente melhorou bastante, mas a saída dele ainda é uma saída de bola ruim, né? E aí o adversário vem, marca o Bidon e força, né, o Corinthians a deixar o Ranieri com a bola, e o Ranieri faz a saída ruim. Aí o adversário marca o Carrilho e marca o Bidon no encaixe e deixa o Ranieri com a bola. E o Ranieri com a bola tem uma saída ruim, mas repito, defensivamente ele foi bem, salvou alguns lances. Mas a saída com o Félix Torres, sempre deixando a bola com ele, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, tá? Então é uma situação complicada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.